sim, a lei de crime organizado. Agora, definitivamente, nós temos a definição do crime organizado. E como essa nova lei da corrupção das empresas, que eu imagino que todos os senhores tenham tomado conhecimento, essa lei, que é uma lei de caráter administrativo ou civil, tem claras implicações na seara penal e claras implicações na lavagem de dinheiro, e isso a gente também pode discutir em outra oportunidade, mas quando eu trago numa nova lei um sistema de leniência, em que uma empresa pode vir e apresentar provas e confessar a prática de corrupção praticada por ela, a empresa, e por outras empresas, é evidente que isso tem um desdobramento criminal e é evidente que aqui eu posso ter uma ligação direta disso com a prevenção de lavagem de dinheiro. Aliás, só fazendo um pequeno parênteses, a nova lei diz que a empresa que adquiriu outra empresa ou fez uma fusão e assim por diante, ela pode responder solidariamente pela corrupção praticada pela outra empresa. O que é muito interessante, mas vai exigir daquele que faz uma due diligence ou daquele que faz um compliance, saber se aquela empresa que está sendo comprada tem algum processo na CGU, tem algum processo judicial pela prática de corrupção. Ou seja, eu ampliei aqui esse dever de prevenção, esse dever de compliance. E, por fim, e o último elemento aqui, além da nova lei, além dessas novas leis acessórias, nós temos as novas resoluções, tanto do COAF como do Banco Central, que, de alguma forma, elas vão exigir do setor de prevenção de lavagem de dinheiro dos bancos uma revisão da política de informações. Porque, e aí o Gustavo sempre fala, e aqui eu vou pegar o exemplo do Gustavo, como ele mesmo disse, mas o problema para o COAF é a qualidade da informação que é enviada para o COAF. Então, eu preciso efetivamente de uma análise, por quê? Porque eu tenho comunicações automáticas que eu faço ao COAF, eu tenho comunicação de operações suspeitas que eu faço para o COAF e eu tenho colaborações irrelevantes e inúteis que só dificultam o trabalho do COAF. Então, efetivamente, eu preciso fazer uma política de boa gestão de informações até para colaborar de maneira eficiente com o poder público. O que não significa aqui a orientação que a gente sempre dá aos clientes, que se você tiver dúvida sobre o fato da operação ser suspeita ou não, comunique ao COAF, porque você efetivamente se livra do dolo eventual nessa situação. Então, esse novo marco legal, esse novo marco jurisprudencial que a gente vai discutir amanhã, mas aqui dizendo, é evidente que a ação penal 470, no marco jurisprudencial, ela se dedicou a uma instituição financeira que, evidentemente, tinha ali uma participação um pouco mais ativa numa prática de gestão fraudulenta ou lavagem de dinheiro. No entanto, as premissas utilizadas e os enunciados dali decorrentes, eles podem ser aplicados a outras instituições financeiras que não necessariamente tenham um envolvimento direto. Eu vou dar um exemplo, claro, que eu li no jornal anteontem, mas a teoria do domínio do fato, que foi utilizada pelo Supremo Tribunal Federal de maneira equivocada, a meu ver, e que aproximou muito a responsabilidade penal de uma responsabilidade objetiva, ela foi utilizada recentemente por um delegado da Polícia Federal para indiciar um dirigente, nesse caso dos cartéis, pelo fato dele ser secretário estadual e ele ser filiado a determinado partido político. E ele, no indiciamento, disse isso. Ele é secretário desse partido, ele é militante desse partido, portanto, ele teve algum envolvimento, e pela teoria do domínio do fato, eu vou indiciar. Vejam, aqui, o Supremo foi extremamente cauteloso quando usou a teoria do domínio do fato, mas, no entanto, essa autoridade policial foi absolutamente, partindo do ouvir dizer, transformou a teoria do domínio do fato, que amanhã a gente pode discutir, em uma responsabilidade objetiva. E percebam quanto isso pode ser perigoso para um dirigente de uma instituição financeira que certamente não sabe de tudo o que acontece lá. Até porque a gente sabe que sempre há uma lavagem de dinheiro acontecendo, por bem ou por mal, dentro de uma dessas instituições financeiras. Eu não sou obrigado a saber, eu preciso seguir apenas essas regras básicas estabelecidas. Mas, enfim, já encerrando, eu só queria, então, dizer que, diante desse marco legal, desse marco jurisprudencial, nós temos um novo desafio, nós temos uma série de perplexidades. Eu acho que esse normativo, esse código de conduta, ele é um passo muito importante, mas nós precisamos continuar essa discussão, por quê? Porque, diante dessas novidades, desses ineditismos, é importante um debate constante, um debate dinâmico, para aprimorar sempre tanto a colaboração com as autoridades, quanto garantias
para que efetivamente esse dever de obrigação não se transforme, em alguns aspectos, numa responsabilidade penal automática e objetiva. Agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer esse debate com os senhores. Muito obrigado. Bom, nós já temos 10 perguntas. Eu vou tentar observar a ordem que elas foram mandadas, tentar evitar a ocultação de qualquer uma delas, mas os expositores terão que ter um tempo bastante curto para respondê-la. Então, fazer bastante rápido aqui um bate-bola. Doutor Gustavo, existe alguma movimentação no sentido de criar um banco de dados oficial sobre pessoas politicamente expostas? É uma pergunta do Alexandre Fux, do Sinfal, Sindicato da Sociedade de Fomento Mercantil do Rio Grande do Sul. Sim. Ótimo. Não, rapidamente. Tem um esforço coordenado pela Controladoria Geral da União, o COAF está trabalhando. Basicamente, a ideia é o seguinte: vai tentar coletar, a CGU vai coletar os nomes e o COAF vai disponibilizar pelo seu site, já que todos os setores obrigados têm acesso ao site para fazer as comunicações, teriam acesso a essa base de dados. Isso está sendo feito, nós já temos todos do Executivo, o nosso problema é conseguir dos outros, né? Eu estou tentando já há algum tempo, ver se eu marco uma reunião com o... como é que chama? A CNJ, como é que é? Da Justiça? Conselho Nacional de Justiça, para ver se conseguimos algum auxílio para o Judiciário. Mas, de qualquer forma, a gente vai avançar com o que tem, né? Mas é que a ideia é que tenha todos, né? Agora, queria fazer um parênteses, que eu acho que é importantíssimo. Você consultar uma base de dados de PEP não representa cumprir a obrigação de conhecer PEP, tá? Pelo amor de Deus, tá? Não é uma burocracia de, não está na lista, não é. Não é assim, tá? Agora, a gente entende que seria um facilitador ter essa lista, entendeu? Então, vamos tentar ajudar, mas, por favor, não se apeguem só a ela. Quem sabe uma empresa gestora de banco de dados possa ajudar, né? Sim. Para o doutor Pierre Paulo, uma pergunta do Ronen Freire, do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, há necessidade de exaurimento da via administrativa para o prosseguimento da representação fiscal para fins penais. Na sua opinião, como fica a sustentação do crime de lavagem de dinheiro decorrente de crimes fiscais, caso haja o pagamento ou o parcelamento do crédito tributário? Bem rapidamente, se ele for antes da Constituição, porque o Supremo entendeu que a Constituição do crédito fiscal é o que dá tipicidade ao crime fiscal. Portanto, se ele acontecer antes da tipicidade, eu não